Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A ação asiática de hoje foi mista, com o Hang Seng a desvalorizar cerca de 0,5%, depois de ter dado aqui a valorizar durante a madrugada mais de 1%. O Nikkei praticamente inalterado, o índice do Vietnã subiu, o australiano também praticamente inalterado, bem como também o índice de Singapura. Na Europa o sentimento é positivo, isto depois de uma sessão, de um fecho de sessão americana positivo e também de um aftermarket bastante positivo, na sequência então da divulgação dos resultados da Apple. A empresa apresentou receitas melhores do que o esperado e também anunciou um shares buyback, portanto uma recompra de ações no valor de 110 mil milhões de dólares. Portanto, isso levou então uma subida no aftermarket e também está a contagiar então de alguma forma o mercado europeu esta manhã. A sessão americana também para já perspectiva uma abertura flat dos respectivos índices, num dia em que teremos dados muito importantes no calendário macroeconómico, porque ficaremos a conhecer às 13h30 a variação de emprego não agrícola nos Estados Unidos referente ao mês de abril, portanto o NFP. Esta semana, na quarta-feira, tivemos já os dados do ADP, que saíram então acima do esperado, e portanto tudo indica que poderemos ter aqui uma surpresa positiva outra vez nos dados do NFP, depois de, no mês de março, terem sido criados mais de 300 mil novos postos de trabalho, e reparem aqui a evolução positiva que o mercado de trabalho tem tido desde novembro do ano passado, uma tendência então clara ascendente. À mesma hora será divulgada também a taxa de desemprego, em que se espera uma manutenção nos 3,8%, e também o salário médio hora, que também é bastante importante nos Estados Unidos. Depois teremos ainda os dados do ISM não industrial às 15 horas, portanto também serão dados importantes. E olhar aqui só também para o estado do mercado energético e para os metais preciosos no dia de hoje. O petróleo segue então com ligeira queda, isto depois do JP Morgan ter dito que espera que a OPEP+ prolongue os cortes de produção até ao segundo semestre deste ano. Portanto, estas declarações deveriam ter um impacto mais positivo no petróleo, mas para já segue então a negociar em queda tanto o WTI como também o Brent Crude. Os metais preciosos seguem também a tendência de queda, ouro e prata a caírem ligeiramente no dia de hoje, paládio a cair cerca de 0,60% e a platina a contrariar, a valorizar cerca de 1,5%. Começando pelas commodities hoje, nas agrícolas a soja está aqui a valorizar, parece estar aqui a formar um género de duplo fundo, portanto se quebrar aqui a base, neste caso o topo desse duplo fundo, poderá ativá-lo e subir aqui cerca de 7,10% até à zona dos 1.320 dólares. O café continua a tendência de queda, ontem já havíamos visto, portanto que tem potencial para cair até aqui à zona dos 193, portanto deverá continuar também a cair. Depois temos também aqui o ouro, o gás natural, que continua a negociar dentro deste range, conforme já havíamos visto, e temos também o cacau, também em tendência de queda de curto prazo, portanto depois de ter quebrado também aqui esta zona de suporte importante dos 9.228, fez aqui um reteste e depois continua a cair, portanto sempre que corrige aqui um pouco em alta, reparem, faz um novo mínimo, neste momento está a corrigir de novo, portanto poderá no limite vir aqui testar estes máximos, aliás, feitos no dia de ontem, nos 8.170 aproximadamente. Portanto vamos ver então o que é que poderá acontecer aqui ao cacau. Olhando para o petróleo, neste caso o WTI, para já negociar em queda, portanto ontem acabou por não ter grande movimentação, portanto continua aqui numa fase de consolidação. Penso que hoje não deverá mexer assim muito até os dados do NFP e depois então do NFP aí sim haver aqui maiores movimentações. Em relação ao ouro, mantém-se também estável, bem como a prata, e olhando para os mercados europeus, o DAX aqui a recuperar, portanto não chegou aqui a atingir esta base deste duplo topo, está aqui a recuperar então em alta. Temos o IBEX também aqui a recuperar, portanto sentimento positivo nos mercados europeus, o CAC também, o FTSE continua a ser um dos mais fortes, portanto conseguiu efetivamente quebrar aqui os máximos feitos no mês de abril, fazer aqui um novo máximo anual, como estamos a ver, olhem aqui para o gráfico diário, lá está um novo máximo anual nos 8.217 e portanto para já abre caminho para continuar a subir, portanto o FTSE está realmente fortíssimo
no dia de hoje. Também o Eurostock 50 a recuperar na base daquilo que parecia ser um duplo topo, portanto não confirmou a ativação do duplo topo, continua a subir, e temos também os índices americanos a consolidarem, mas com ligeira tendência de subir, tanto o S&P 500 como o Nasdaq, como o Dow Jones, como também o Russell 2000, animados então pelas perspectivas de bons resultados das empresas tecnológicas e também pelos resultados acima do esperado da Apple, divulgados no dia de ontem. Olhando para o nosso heatmap, o dólar hoje volta a perder força e temos aqui destaque para o Yen, que é a moeda mais forte, depois de ter perdido muita força nos últimos dias. As intervenções do Banco Central japonês parecem ter feito algum efeito e, portanto, o Yen é a moeda mais forte no dia de hoje, acompanhada também da Libra, que está bastante forte também, do AUD e do NZD. As mais fracas temos aqui o dólar, o CAD e também o SEK. Portanto, por exemplo, CAD e Yen pode ser um trade interessante, dólar e Yen pode ser um trade interessante. Também reparem aqui então na queda do dólar e Yen, portanto, a atingir então aqui o mínimo que foi feito a quando da intervenção. Portanto, o Banco de Japão interviu aqui no dia 1, levou o dólar e Yen a testar a zona dos 153, depois corrigiu em alta e agora voltou outra vez para esses patamares. Libra Yen também a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, voltou para os mínimos de dia 1 na zona dos 191,75 e Euro Yen também. Atenção que se quebrar esta zona, então abre espaço para novas quedas. Dólar Index cá está então, quebrou esta zona de suporte importante intradiária, 105,30, mantém para já a tendência de queda e portanto vemos aqui alguma recuperação no EURUSD, no Cable também, que já está a negociar acima dos 1,2560 e também sobretudo no AUD-USD e no NZD-USD, que são as moedas mais fortes no dia de hoje, portanto AUD, NZD e também o Yen. O CAD está parado em relação ao dólar CAD e o Euro CAD aqui com uma ligeira tendência de subida no dia de hoje. Em relação ao franco suíço, está parado em relação ao euro e está aqui a ganhar alguma força em relação ao dólar americano. Por último, no mercado de criptomoedas, assistimos a algum sentimento de recuperação. A Bitcoin hoje a valorizar-se 0,60. Olhando aqui para o gráfico, estamos a ver que está na iminência de vir testar então este range, portanto o limite inferior do range na zona dos 60.300 aproximadamente. Mas na minha opinião a tendência continua a ser aqui claramente de queda. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.